A minha história de meio ambiente já vem de muito tempo. Desde criança, eu sempre tive contato com a natureza. Sou do interior de São Paulo, acampava, estava sempre presente em todos os atos da natureza. Indo para as cachoeiras, passeando pelos matos, como uma vida de mateiro. Era quase um aventureiro, gostava dos filmes, principalmente aqueles filmes que contavam sobre as aventuras. E isso foi me despertando, de certa forma, para esse tema. Com o tempo, nós tivemos a Conferência de Estocolmo. Eu já trabalhava um pouco nessa área, tinha uma sensibilidade para isso em 72 e em 73 profissionalmente eu fui chamado para trabalhar e divulgar aquilo que falava a Conferência de Estocolmo, que era pensar global e agir local. Isso tinha muito a ver comigo, era uma coisa que eu entendia, que eu gostava, e a partir daí comecei a trabalhar com esse tema por todo o Brasil. E com isso, a gente ganhou escala, conseguiu ir trabalhando com as ONGs, pegamos o melhor do movimento sociais nos anos 80, quando explode as questões ambientais no Brasil, e a gente conseguiu, a partir daí, fazer um grande trabalho de mobilização, né? Já dentro das organizações, trazendo o tema e preparando a Eco 92. Esse trabalho foi muito importante, porque nós conseguimos com isso trazer a sociedade para um tema que até durante a primeira conferência mundial era um tema de alguns grupos, de alguns segmentos, da luta contra a ditadura, no caso da energia nuclear, da luta que a gente tinha, uma forma da redemocratização que não era entendido pelos militares. Então achavam que eram sonhadores, achavam que eram pessoas poetas, coisas desse tipo, e que isso não interferia na atividade política. Não entenderam que esse movimento cresceu e esse crescimento se transformou na base de um movimento que depois nos levou a estar fazendo muitas atividades de meio ambiente. Aí fazendo o movimento se ampliar, trazendo a participação de outros grupos. E eu acho que o mais importante da Eco 92 foi quando nós conquistamos os outros movimentos, não só o movimento ambientalista, mas quando se junta com o movimento social, com os movimentos de moradia, com os movimentos do campo. Todos esses movimentos se juntam. No primeiro momento a gente fazia isso com a igreja, né, onde nos abrigávamos nos tempos da ditadura. E depois a gente consegue sair para a rua com a proposta da Eco 92, formando o Fórum Brasileiro de ONGs, formando as redes, e aí consegue fazer esse momento novo do movimento, que tem seus altos e baixos, e a gente viu depois, com todo esse vigor da Eco 92, isso vem sendo também dilapidado, vamos dizer, pelo movimento que se acomodou, foi incorporado aí pelo poder em alguns momentos também, e que depois teve uma grande caída, e que agora tenta se reerguer. Então, e nesse tempo nós trabalhamos com muitos temas. Eu acho que foi o mais importante para lembrar. Nós fizemos, por exemplo, a Lei da Mata Atlântica, aquela lei que conseguimos colocar na Constituição, que era importante ter como patrimônio nacional a proteção da Mata Atlântica, da Amazônia, do Pantanal. E depois disso nós íamos trabalhando sistematicamente os temas ambientais. Aí nós trouxemos a Lei dos Crimes, a Lei das Águas, a Lei da Biodiversidade, a Lei do Clima. Tudo isso foi o resultado de todas essas mobilizações. E por conta disso, um trabalho dentro do Congresso Nacional com políticas públicas, retomando a frente parlamentar ambientalista, mobilizando as organizações para fazermos política pública. E o grande embate que tivemos, que foi o embate do Código Florestal. Aí sim se colocou em xeque o desenvolvimento do país, o modelo de desenvolvimento, a continuidade dessa loucura das commodities, de um país que continua fornecendo só matéria-prima primária, que concentra terra, que faz a exclusão ser muito maior, e um grupo que se apoderou de muito recurso e que acabou colocando o meio ambiente fora desse trabalho, principalmente com a maior das agressões, que foi tirar a proteção
das margens de rios de nascentes. O Código Florestal, a gente pode dizer, foi um divisor de água na história do movimento. Aquilo que se perdeu ao longo dos anos depois da Eco 92, os movimentos sociais estarem juntos, quando entra esse governo, né, essa corrente do governo, acabou cooptando de certa forma, porque era a origem dessas organizações, elas tinham a convivência com esse grupo político. Ora, o tempo foi passando, muitos abandonaram o caminho, mas quando vem o Código Florestal, nós conseguimos de novo agregar alguns desses segmentos, como principalmente o pessoal ligado à Via Campesina, a CNBB, que foi grande parceira nossa, inclusive pode-se dizer a academia volta para a gente com a SBPC, uma homenagem a Aziz Absaber, que chama a atenção para esse tema, e aí de novo se junta todas as organizações para enfrentar talvez o maior desafio ambiental do Brasil. Aliás, o maior problema ambiental do Brasil é ainda, pode-se dizer, a questão fundiária. É a partir dela que a gente tem todos esses problemas decorrentes da concentração de terra, do modelo de exclusão, da questão de ocupação das frentes, né, que se abrem desmatando para que a agricultura e a pecuária avancem sem controle, desmedidamente. Então, tudo isso nós fomos enfrentar no Código Florestal. E foi um grande embate. Aí surge a história de ambientalista versus ruralista. Era a gente lutando por água, biodiversidade, clima, buscando a proteção das nascentes e o outro lado irrigado por bilhões de dólares, bilhões de reais do crédito agrícola que concentra na mão de menos de 20% dos agricultores que têm 80% das terras, né? Aí que a gente chama os ruralistas, e que dentro da Câmara ficou um grupo muito organizado, com tanto recurso disponível desse jeito. Ora, isso fez com que a gente trouxesse muito dos temas, a questão da transgenia, a questão da proteção das encostas, a questão da regularização das terras, onde aconteceu o grande embate, a questão do financiamento agrícola, né? E como é que 80% dos agricultores que têm menos de 20% das terras têm menos recursos do que é usado hoje, por exemplo, por veneno. Então, todos esses temas a gente trouxe no debate do Código Florestal, que não terminou. É um debate permanente e que está presente na campanha eleitoral esse ano. Um dos temas que nós estamos trazendo para a sociedade é exatamente isso. Nós vamos concordar que se tire a proteção de nascentes, que não tenha proteção os pequenos rios de até 10 metros, que eles deixem de ter a proteção da legislação. Então, esse debate, ele agora ganha fôlego e nós estamos trazendo isso não só na Mata Atlântica, mas em todo o Brasil para o movimento social. E também dentro da regularização da questão do marco legal do terceiro setor, ver quem é que é realmente uma entidade ambientalista, o que trabalha, como é que as organizações vão trabalhar os temas ambientais. Então tem muitos temas que a gente está trazendo, mas eu acho que o do Código Florestal é o tema central nesse momento. Eu acho que o tema da água sempre foi muito presente. Não é que a gente tem bola de cristal, basta você ver o que acontece com o rio. É natural, um rio sem proteção da mata ciliar vai se assorear. No Brasil se usa mais dinheiro para desassoreamento do que para saneamento. Perdeu-se o controle. Em vez de proteger os rios, se tirou a proteção. Então nós que trouxemos nos anos 80 a gestão de bacias hidrográficas, até como desobediência civil, querendo criar a lei das águas, com a questão da gestão por bacias hidrográficas, de um parlamento, com a participação da sociedade, trazendo temas como esse, mas a lógica da política brasileira era cano que enterrado não dá voto, obras de saneamento é muito melhor do que áreas de proteção. Então, os próprios comitês que foram instituídos pela legislação em 97 acabaram se perdendo no tempo com os mesmos vícios de obras públicas que não terminam, que começam em um mandato e não vai para outro, porque obras de saneamento são de grande tempo, não são de curto prazo, eles são de médio e longo prazo. Então, esse tipo de coisa
nós tínhamos que enfrentar, e era óbvio que a gente estava vendo que quando você não tem a atenção com o rio é o termômetro da sociedade. Se ele tem esgoto, a sociedade está doente, está aí. Nós sabemos que 70% das doenças no Brasil são de origem hídrica. Se o rio tem terra, está sendo mal usado o solo na região. Se o rio tem lixo, a sociedade não sabe destinar seus resíduos. Então, esse tipo de coisa, a gente já perdeu essa temperatura da sociedade. E a partir daí nós começamos agora, com as crises, né, com os eventos climáticos extremos que se concentram, nós percebemos que se você não tiver uma atitude imediata com relação aos rios, esses rios que foram agredidos pela Frente Parlamentar Ruralista, esses rios que foram agredidos pela covardia do governo, que cedeu a coisa mais preciosa desse país, que é a água, né? Nós então vamos ter que voltar a chamar a atenção para isso e quem sabe a partir da água nós temos um elemento comum, quase que na pedagogia, né, do Paulo Freire, que a gente precisa ter um elemento motivador. Eu acho que agora nós achamos esse elemento motivador. Proteger os rios é uma forma de proteger a vida e é isso que a gente está buscando. Com relação à questão climática, nós percebemos, e a SOS, todo o movimento que a gente fez, que a gente plantava árvores para neutralizar. Lógico que não é o único jeito, a gente sabe que tem milhares de formas de fazer, mas era uma forma pedagógica, uma forma de chamar a atenção. Plantando árvores, você melhora a questão climática, do microclima. Acho que em 88 nós publicamos um primeiro trabalho da SOS com a professora Magda Lombardo, mostrando ilhas de calor na metrópole, 8 a 10 graus de diferença entre bairros, e aqueles mais afastados, com menos cobertura, é aquele que as populações mais sofrem. Em São Paulo, até 8.000 mortes por ano em decorrência de problemas respiratórios. Ora, se isso já não fosse um motivo para manter o verde, as áreas verdes das cidades, as unidades de conservação, os parques, a gente criar, inclusive, pensamos e trabalhamos muito na questão do IPTU verde, dando desconto para aquele que tenha áreas verdes, porque ele está prestando um serviço para a sociedade. Todos esses temas a gente trouxe na discussão do clima, que a cada dia se acentua, os eventos climáticos são muito mais extremos, são muito mais próximos. Nós vemos enchentes incontroláveis na Amazônia e secas devastadoras na Amazônia e em todo o Brasil. Isso também hoje já bate na região metropolitana de São Paulo e Rio de Janeiro, faltando água para essas populações. Aquilo que a gente imaginava, a crise, a guerra da água, hoje é uma realidade. Então, não é bola de cristal. Se você não cuida bem da natureza, você tem esses problemas que se acumulam. A natureza não vinga, a natureza ela dá sinais. E se a gente tiver entendimento, a gente aprender, nós vamos conseguir avançar. Então, eles todos aí. Basta a gente ter a tal da boa vontade que tem faltado e muito, principalmente a boa vontade política. Bom, o futuro é uma coisa muito complexa. Se a gente imaginar que nos primeiros momentos do movimento, nos anos 50, 60, 70, a gente vinha chamando a atenção para as questões do clima, a gente chamava a questão da água, chamava a atenção de muitas questões como energia, hoje a gente viu que elas estão todas aí, elas se apresentam, cada uma com a sua característica. Eu acho que para a gente que viu o enfrentamento da democracia, passando por tantos temas da sociedade, o mundo, o que virou, o que aconteceu, hoje a gente vê, as pessoas se sensibilizam com o derretimento da calota polar, mas às vezes não olham no quintal de casa, não olham na sociedade para mudar esse clima. Eu acho que a gente aprendeu muito nesse tempo, desde a bomba nuclear até as lutas por direitos elementares da sociedade, como a água que a gente bebe. Depois a gente viu a questão dos resíduos, tudo. Eu acho que o futuro tem uma coisa muito a ver com a questão do consumo, né? Vai começar na gente, não é você transferindo a responsabilidade para o governo ou por outro. Se nós conseguirmos, nos nossos hábitos de consumo, mudar um pouco da história, sermos mais comedidos, usarmos melhor os recursos naturais que existem,
nós vamos poder fazer aquela revolução que a gente imaginava em 70, quando dizia pensar global e agir local. Eu acho que a gente volta nesse tempo e assim a gente consegue um pouco mais de qualidade de vida para todo mundo e uma perspectiva de cidadania planetária. Olha, o esforço da Frente Parlamentar Ambientalista nesse tempo foi para trazer o Cerrado como também patrimônio nacional. Naquele momento, em 88, nós colocamos a Mata Atlântica, nós colocamos o Pantanal, a Amazônia, pensando que esses eram os grandes, biomas do Brasil. Colocamos até a Serra do Mar por uma falta de entendimento e não percebíamos naquele momento o Cerrado, que parecia que era uma coisa distinta, uma vegetação que não tinha tanto valor. Hoje, já com todos os investimentos, com todo o conhecimento, mostrou a importância não só do ponto de vista da biodiversidade, mas da própria economia, que o Cerrado hoje é a grande fronteira agrícola. Ora, se a gente tem um patrimônio como esse, que vem sendo dilapidado muito rapidamente, isso nós estamos falando de pouquíssimo tempo, ele precisa de ter pelo menos um regime de proteção especial e acho que na PEC do Cerrado a gente vai conseguir fazer esse avanço. E a Caatinga também está associada a isso, então nós precisamos urgente de ter, pelo menos como está no próprio Código Florestal ou na legislação ambiental, que esses biomas tenham suas leis específicas. Nós estamos vendo fazer do Pantanal, estamos trabalhando para a lei da Amazônia, já temos a lei da Mata Atlântica, merece muito e urgentemente esses dois biomas uma legislação específica para a gente garantir não só os recursos que a gente precisa hoje, mas para as futuras gerações. Bom, a carta para os candidatos à eleição esse ano, ela tem o tema desenvolvimento para frente. Acabar com a dicotomia que existia entre desenvolvimento e meio ambiente. Não se separam, não há uma coisa sem a outra. Nós estamos falando de um processo civilizatório e o Brasil é o centro disso. Então nós buscamos, nesse documento da Frente Parlamentar Ambientalista, da SOS Mata Atlântica, trazer os temas quentes de Brasília, na questão da água, do mar, das florestas, a questão da proteção da floresta que o Código Florestal tirou, a questão dos resíduos, muito importante, não deixar chutar para frente a questão de acabar com os lixões no país. Foi uma conquista de 20 anos a lei dos lixões. Trouxemos para a sociedade também um país que tem 8 mil quilômetros de mar, não tem uma legislação específica para o mar. Buscamos o que tinha de mais importante e colocamos nesse documento o pagamento de serviços ambientais para aqueles que têm áreas verdes e que ajudam a produzir qualidade de vida para a sociedade. Buscamos a questão das unidades de conservação, muito importante, foram abandonadas. Nós estamos com todas praticamente com problemas fundiários e essa é talvez a coisa mais importante. E hoje tem inclusive uma PEC para acabar com essas áreas que são nossas, não é o parque do governo, o parque do Estado, é o parque da sociedade, aquilo que nós vamos deixar para as futuras gerações. Então todos esses temas nós trouxemos para esse compromisso dos candidatos e com isso levando para o Brasil uma nova mobilização em termos de chamar atenção para a questão ambiental.